Olá, senhoras e senhores, amigos e amigas, vocês estão no canal de Trini Ferraz. Esse é meu nome de escritora, de artista plástica, designer de joias. Eu quero dizer para vocês que as novidades são maravilhosas, que o planeta Terra está em plena ascensão, que aquilo que nós temos presenciado de barbáries que está acontecendo aqui no Brasil, é o seguinte: está sendo permitido que as pessoas do mal se manifestem como realmente elas são, porque aí não haverá dúvidas quem é joio, quem é trigo. Então, o importante é manterem a calma e saberem que quando tudo estiver limpo no planeta, a vida será totalmente diferente. Aqueles que não acreditam terão que acreditarem, porque em breve nós teremos contatos com seres, por exemplo, pleiadianos, os arcturianos, as curas que eles farão. Nós teremos, por exemplo, curas com essas roupas que eles usam, essas roupas coladas no corpo. Essas roupas, elas tiram qualquer dores. Essas roupas fazem as pessoas levitarem. Essas roupas curam várias e várias doenças. É uma tecnologia pleiadiana que chegará à Terra. Então, por que vocês acreditam no mal e não acreditam no bem? Por que os seres humanos têm a tendência de acreditarem naquilo que é ruim, mas não acreditam naquilo que é bom? Abrir a consciência, despertar para um novo mundo que surgirá em breve, não é loucura, é conhecimento. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Essa é a frase mais perfeita que eu já vi em toda a minha existência aqui nesse planeta Terra. Porque somente pesquisando, conhecendo a verdade, as pessoas manterão equilíbrio. Os vulcões estão entrando em erupção essa madrugada, no Japão também já está explodindo. Ou seja, é uma limpeza que está sendo feita em todas as áreas. É uma limpeza de regeneração do planeta e não de destruição. As pessoas têm tendência a pensar somente no mal, se ligarem somente nas notícias ruins de TVs, de jornais, quando na verdade as notícias para aqueles que estão despertos são notícias maravilhosas, de curas maravilhosas, de Jesus voltando, a consciência crística entre todos. São Germano comando junto com São Miguel Arcanjo. Aqui tem um ser pleiadiano. Aqui tem um computador quântico onde está computado tudo que nós fazemos, que nós pensamos, as nossas ações, para ter certeza quem é joio, quem é trigo. Então, eu estudo muito, como vocês sabem, e as minhas pesquisas mais importantes que eu fiz, eu faço sempre sobre a área da saúde, que é a área que é muito importante, que quando nós temos saúde, nós temos alegria, nós temos disposição, nós temos coragem, nós temos verdade. Com essas roupas aqui, que é uma tecnologia pleiadiana que virá à Terra, nós teríamos condições de levitarmos. Vocês estão entendendo que temos muitas surpresas vindo para o planeta quando as pessoas estiverem, a maior parte, despertas, porque Deus não quer abandonar as ovelhas. Agora, aquelas ovelhas que não querem pertencer a Deus, que não querem estarem nas energias do novo planeta, da nova Terra, elas terão que partir, elas não ficarão aqui. Então, o que é melhor? Despertarem, tirarem todos os paradigmas errôneos para fora de que a Terra era o único planeta habitado, que a Lua não é habitada, que Marte não é habitado. Porque Elon Musk
Jeff Bezos, por que eles estão investindo nas viagens espaciais? Por que eles estão investindo tanto em Marte? Então, aqueles que pesquisarem profundamente, eles saberão que coisas maravilhosas estão acontecendo. Coisas maravilhosas poderão acontecer mais e mais. É só nós nos conscientizarmos que nós teremos luzes sobre a Terra, que nós teremos luzes sobre os seres humanos, mesmo aqueles que não despertaram, eles poderão ainda despertarem para irmos para uma quinta dimensão, para o planeta em luzes, com milhões de descobertas, milhões de riquezas escondidas de nós. O ser humano será um ser humano que poderá trabalhar na profissão que eles sempre sonharam e que às vezes nunca conseguiram trabalhar. O ser humano será um ser de extrema inteligência, porque ele abrirá a mente e não será mais envolto em mentiras, naqueles programas que tinham nas televisões. Isso tudo será cortado das vidas humanas. Então a liberdade de ser e de existir virá sobre o planeta. Vários advogados, vários cientistas do bem já entraram no Tribunal Internacional provando que os senhores do mundo, os presidentes de algumas nações, eles usaram a coroinha, isso daqui, que é crime contra a humanidade. Vladimir Putin, um homem que eu considero inteligentérrimo, ele tem uma expressão enigmática, mas as ações dele são maravilhosas. Ele é contra. Então, vocês vejam bem, uma potência que é a Rússia. Mas o povo lá não tem ninguém dizendo que ele, por não obrigar, não querer, não achar certo, que ele não está sendo acusado como o nosso presidente aqui, estão tentando incriminá-lo. Mas como eu sei que ele está sendo protegido pelos seres de outras galáxias, que ele está sendo protegido com os militares, tanto que estão aqui no Brasil, o exército americano ajudando, não fazendo treinamento, mas na verdade fazendo a pesquisa aonde estão aquelas nucleares. Ou seja, nós estamos sendo salvos. E lá nos Estados Unidos, no imenso campo de futebol, todos gritando uma música contra aquele fraude. Então, o povo está desperto nos Estados Unidos. Agora, o povo no Brasil tem que despertar e irem para as ruas agora, nesse final de semana, que está marcado em várias cidades, contra a obrigatoriedade daqueles passaportezinho. Lutem pela liberdade, lutem pela vida, lutem pelas células, lutem pelos DNAs e pelos RNAs. Lutem enquanto é tempo. Lutem porque vocês estarão ajudando a próxima geração de filhos e dos netos também. Lutar pela verdade é uma vitória já certa, porque nós estamos protegidos pelos seres de outras galáxias, pelos anjos, por Jesus que está voltando. Então, queridos amigos, senhoras e senhores, abrirem a mente o mais rápido possível, que recomendo vocês, para acreditar nos seres, que quando as grandes naves chegarem no planeta, nós veremos o que é que Jesus falava de milagre, que o que ele fazia, nós poderíamos fazer, que na verdade milagres são tecnologias ultra avançadas que curam, como a tecnologia CASH, a tecnologia do plasma. Ou seja, teremos milagres sim, mas milagres que são ciência e não exatamente milagres. Porque nós temos tendência a acreditar que milagre é uma coisa que como uma varinha de condão, mas não é. Milagre é ciência. A velhice não deveria existir. A velhice, para eles
são consideradas doença, tanto que Saint-Germain nunca envelheceu. Passava anos e anos, ele aparecia em outro país com a mesma aparência. Ele nunca ficou velho, agora ele nunca comeu carnes. Bom, agora vamos voltar a um assunto que eu também sou correspondente internacional com propriedades em vários países, como em Nova York. Eu tenho com a melhor empresa de lá, Corcoran Parceria. Eu tenho em Miami com a Chopard. Eu tenho também com Seth Bloemgarden, que também era dona de uma grande joalheria e também expunha quadros, artes. Eu fiz uma exposição com as minhas joias na galeria dele do Sorro. Ele se mudou para Miami e está fazendo vendas maravilhosas em Miami. Eu tenho parceria com ele, tenho parceria em Portugal com várias empresas, mas principalmente com a Portugal Solution, que é um grande amigo meu, Igor Raposo. O Golden Visa, que dá permissão para quem comprar um imóvel de 500 mil euros ou acima para receber a residência em Portugal, vocês terão até dezembro somente aqueles que quiserem mudar para a Europa, ter dupla cidadania, porque é importante nós sabermos que nós devemos habitar o planeta. E se a gente tem direito a duas cidadanias, por que ter uma só? A gente tem que estar sempre pronta para voar. Então, queridos amigos, aqueles que desejarem ter aqui nessa montanha, se começar por Portugal, chega até os Alpes. Então é o seguinte, na descrição do vídeo estará meu e-mail, aqueles que desejarem receber e-mails com correspondência sobre as vendas que eu tenho para fazer no exterior, sendo que aqui no Brasil, em Juiz de Fora, eu tenho um prédio belíssimo, novíssimo, no melhor ponto da cidade. Eu tenho um castelo em São João, tenho uma fazenda histórica maravilhosa que hospedava lá Getúlio Vargas, Dom Pedro, ou seja, eu tenho maravilhas também no Rio de Janeiro, como um prédio do Chopin do lado do Copacabana Palace, um lindo apartamento, uma cobertura no Flamengo de 3 andares com vista belíssima. Eu tenho apartamentos em Ipanema, na Barra, aonde vocês desejarem, porque essa parte também da minha vida existe. Só que eu não me foco atualmente na parte financeira da vida, porque eu acho que o mais importante nesse momento no planeta Terra é o despertar. Mas também é super, ultra importante realizarmos os nossos sonhos, porque agora na 5ª dimensão que nós estamos indo para ela, tudo que nós sonharmos, tudo que nós desejarmos, com as tecnologias dos seres pleiadianos que eu pinto, nós realizaremos num passo de mágica. Eles têm tecnologias que, se eu falar aqui todas, vocês não irão acreditar. Então tem que ser aos poucos. Tem que ser em doses para que vocês assimilem aos poucos as verdades da vida maravilhosas que estão para acontecer no planeta Terra. O importante é não focar nas notícias ruins para não abaixar as vibrações, não abaixar as nossas energias. Nós temos que vibrar na esperança, vibrar no amor, vibrar nas luzes, porque tantos seres pleiadianos que eu tenho contato, que eu vi as naves no céu, eu comecei a pintá-los. Eu tenho vários quadros deles. A maioria estão na Suíça, que eu pintei há 15 anos atrás. Eu não sabia que eles eram assim, eu pintava assim. Então, queridos amigos, eu não colocava roupa, porque eu não sabia que eles usavam essas roupas, que são roupas que permitem, por exemplo, se você tá molhada, ela não deixa você ficar molhada, ela seca teu corpo. Se você tá com frio, ela equilibra a tua temperatura. Se você tá com calor, ela equilibra o calor. Ou seja, se você tem uma dor, coloca a roupa, a dor desaparece.
Olha, tem maravilhas para nós na quinta dimensão. É só vocês despertarem, acreditarem e não ficarem acreditando no que a grande mídia está falando, não acreditarem no medo, não acreditarem naquilo que pode ser curado de formas mais divinas, de formas quânticas. Por isso existe um grande computador quântico universal. E não tenham medo, porque a verdade, ela é de Deus, e a verdade, ela demora, mas ela não falta. Ela tarda, mas ela não falta. E tudo aquilo que estava escondido dos seres humanos no planeta Terra, que estava sendo comandado por seres malevolentes, assim como tem aquela história da Bíblia, da maçã, da serpente, aquilo é apenas uma história de carochinha, mas que é a verdade. O planeta foi dominado, deixou de ser o paraíso, vivemos todo esse tempo na terceira dimensão. Mas agora o planeta está indo, regenerando, primeiro colocando para fora todas as energias negativas, por isso os vulcões explodem em larvas, para limpar tudo. Então a nossa mente tem que ser a mesma coisa, a nossa alma, o nosso espírito. Como é que se limpa a mente? Como é que tira os traumas? Com energias de luzes. Nós não prestamos atenção naqueles jornalistas que ficam falando de desgraças, e sim nós procurarmos. No livro de ouro de Saint Germain tem as frases poderosas do eu sou, que era a mesma de Jesus, que dizia: eu sou filho do Pai. E ele só morreu na cruz para mostrar para todos que nós não somos apenas corpos físicos, nós somos etéreos, nós somos alma, nós somos espíritos. Mas as igrejas falavam que quando a gente morre tem que rezar para as almas, que Jesus só vai despertar as almas quando ele voltar. As almas nunca morreram, as almas sempre são energia junto com o espírito. Elas vão para outras dimensões, para cima se somos do bem, para baixo se somos do mal. É tão simples agora que as religiões irão acabar, mas a fé é que será a grande vitória da humanidade. Então, a fé em Jesus, a fé nos seres de outras dimensões que estão aqui para orientar, inclusive o nosso presidente, para que querem fazer com ele, revertam. Porque quando você faz o mal, o mal volta para você. Quando você faz o bem, demora, mas o bem voltará mais triunfante para as nossas vidas. Então, por isso, todos os dias, eu quero fazer o bem à humanidade. Todos os dias eu dou uma pequena contribuição para a humanidade despertar, serem felizes, porque em breve nós teremos a cura de todas as doenças, inclusive da velhice. Quando vocês pensarem, eu vou enxergar minha vida inteira, eu não vou usar óculos. Foi assim que eu pensei. Eu tinha uma irmã que quando criança ela usava óculos. Ela ainda existe, mas eu tô falando assim, eu tinha porque naquela época ela era uma pessoa que tinha que usar óculos e ela não gostava. Quando surgiu lente de contato, ela quis imediatamente comprar, era caríssimo. Só que um dia, a lente naquela época ela era de vidro, só que um dia a lente dela caiu no chão, quebrou e ela perdeu a lente. Ela chorava tanto, mas tanto. Eu sou mais nova que ela, não muita coisa. Quando eu vi aquele desespero dela dentro da minha mente, eu falei, eu nunca quero usar óculos, eu nunca quero usar lente de contato. Aí eu fui no médico dela, aí tinha saído lente colorida.
O médico falou, vou colocar uma lente azul em você, você ia ficar linda de olhos azuis. Eu falei, não, não quero colocar nada nos meus olhos. Ele temou, me colocou uma lente azul. Aquele negócio me incomodou tanto de uma tal maneira, assim como óculos me incomoda. Então, eu falei, eu nunca quero ter problema nos meus olhos. E quando eu era bem criança, eu tive varicela, que eles falavam era varicela ou varíola, não se sabia. Se fosse varíola, provavelmente eu teria dado bye-bye à vida. Eu só sei que eu não podia botar roupa, eu ficava deitada numa maca com lençol em cima de mim, na casa da minha avó, e todo mundo em volta de mim orando. E a minha mãe falou baixinho, mas eu devia ter uns 4 anos. Eu escutei ela dizer, tomara Deus que não pegue nos olhos dela. Quando ela falou aquilo, na mesma hora eu falei, Jesus, cura os meus olhos, que os meus olhos sejam perfeitos. E eu vou dizer para vocês, eu não vou dizer a minha idade, mas aqueles que me conhecem sabem quantos anos eu tenho. Eu já sou avó e não sou nova, mas eu enxergo perfeitamente tudo, de longe, de perto. A única coisa que eu faço é ginástica com os olhos. Eu não faço ginástica com o corpo, só gosto de andar. Mas com os olhos eu faço todas as noites. Então, queridos amigos e amigas, quando a gente enxerga a verdade, é mais fácil nós sermos felizes e termos esperanças. Então vamos enxergar não só com os olhos, vamos enxergar com a verdade. Vamos enxergar com as notícias verdadeiras e não com as falsas. Vamos ver um futuro lindo, assim como tem esse aqui que eu criei. Mas que cada um pode criar o seu, porque tudo será real no novo planeta, na 5ª dimensão. Porque para esses seres que estão vindo junto com Jesus, com São Miguel Arcanjo, com Saint Germain, né? Esse também é um Pleiade, eles são lindos, imensos e loiros. Os arcturianos são aqueles que têm aquela cabeça pontuda e eles são azuis. Agora eu tenho estudado eles. Eu tenho estudado eles porque eles também têm muita cura. Ou seja, nós não teríamos nenhum tipo de doença, nem velhice, nem pobreza, porque a lei Jusar, a lei da justiça, estará sobre a terra. Só a quantidade de ouro que tinha no Banco do Vaticano, imensas toneladas, e que o loirão e o Pudim foram lá e fizeram o que deveria ser feito. Agora nós teremos no planeta Terra riquezas imensuráveis para aqueles que se elevarem em consciência e despertarem. Eu não estou acreditando naquilo que eu não vejo. Eu vi a movimentação porque eu acompanho às 3 horas da manhã o que está acontecendo no mundo. Eu vi a movimentação de tudo que aconteceu nos Estados Unidos e na Rússia. Eu vi tudo que aconteceu no Vaticano nas madrugadas, enquanto todo mundo estava em lockdown. Eu vi com esses olhos que enxergam super bem, com a minha mente que tem discernimento, e que vocês, acreditando na verdade, ela vos libertará. Nós teremos tudo que nós sonharmos ter na 5ª dimensão, porque a 5ª dimensão é a dimensão quase, quer dizer, os anjos, os arcanjos, Jesus, eles pertencem a dimensão, eles são ultradimensionais, pertencem a dimensões altíssimas, e eles, quando querem vir à Terra, eles abaixam as dimensões deles, assim como esses seres todos aqui. Esses são os meus melhores amigos. Então, nada melhor do que ter amigos de ultradimensionais, de outras dimensões, que me fazem ver as verdades e que me fazem falar. Quem quiser criticar, vocês podem não dar o like, vocês podem não clicar no sininho lá, vocês podem não mandar para os amigos,
mas acontece que Deus sabe, o computador quântico sabe que eu tenho projeto para a Lei Gesara. Quem não tem projeto para a Lei Gesara não receberá quantias grandes. Por isso, eu preferi acreditar na Lei Gesara do que aceitar um investidor terráqueo. Eu agora prefiro seres de outras dimensões. E os terráqueos, quando eles se elevarem em consciência, espiritualidade, amor incondicional, e aí eles irão acreditar nas minhas palavras. Por enquanto não acreditam, por enquanto desprezam, por enquanto pensam que eu estou criando um mundo imaginário, mas era assim que quando criança eu fazia e consegui tudo que eu queria. Assim que eu fazia na adolescência e consegui tudo que eu queria. Assim que eu consegui na fase adulta. E agora nessa fase um pouco mais adulta, onde eu estou, eu conseguirei. Porque agora não sou só eu com os meus esforços para fazer milagres na minha vida. Agora é eu e os seres multidimensionais. É Jesus, é São Germain, São Miguel Arcanjo, os Pleiades, que estão sobre o planeta para a salvação. Aqueles que estão focados em terremotos, furacões, tsunamis, eles estão sendo usados para que vocês não despertem. Vocês têm que pensar que furacão não é do mal, é do bem, é para limpar. Você imagina aquelas lavas que estão saindo no maior vulcão que tá... Os cientistas, os vulcanologistas não estão entendendo o que está acontecendo na Ilha de Palma, nas Canárias, com o vulcão Cumbre Vieja, que há mais de um mês ele explode, salta lavas no meio da madrugada e nada para, só piora. É porque algo irá acontecer. Mas para o bem da humanidade, para o bem do planeta. Os céus estão ficando em todos os locais verdes, como aconteceu em vários estados, como aconteceu também em São Paulo. Tem uma moça que ela tem conexões com os arcturianos. E eu estava ouvindo no canal Denis Viana, ela estava dizendo que em São Paulo também os fenômenos estão acontecendo do céu cor de uva. No Rio de Janeiro teve céu cor de uva e o mar ficou violeta. Ou seja, as pessoas estão vendo sinais e não acreditam naquilo que eu pintei, que eu já mostrei, mas que eu já entreguei nas mãos de Jesus quando eu pintei esse quadro aqui. Então é só acreditar que o bem virá e que o mal é para a limpeza. Quando nós, às vezes, falamos as verdades para as pessoas que nós amamos, nós não estamos querendo o mal, nós queremos dizer o mal, mas para que elas despertem. Mas a maioria das pessoas, elas ficam com raiva quando a gente diz alguma verdade. Elas não acham que a gente está falando a verdade para o bem, porque só a verdade, só a justiça age dentro das verdades. Então, queridos amigos, senhoras e senhores, tem uma verdade que eu espero que apareça, que eu peço a Deus, o Criador. A mãe do menino Henry, eu não acredito que ela presenciou absolutamente nada. Ela só demorou em agir, mas o pai também demorou em agir. O filho pediu: papai, não me leve, eu não quero ir. Só mais um dia. E ele também não ouviu. Agora culpam apenas a mãe. Eu espero que aquele senhor demoníaco, que ele confesse, isente ela das culpas. Lá, quando estava tendo o julgamento, a mãe dela orava, a prima dela, que também viu o garoto, quando ele falou que estava mancando da perna, que estava doendo, ela levou para consultar com essa prima que é médica.
ela estava com um terço enrolado nas mãos e orando. Eu só peço a Deus, aqueles jornalistas que ficam colocando a culpa somente nela. Eu falo, você tem filho, jornalista? Você já foi mãe algum dia? Você acredita que uma mãe participou? Você está fazendo sensacionalismo usando o sofrimento de uma mãe. Uma mãe que é mãe jamais faria nada contra um filho, jamais fará. Senhoras e senhores, aquele homem, ele pode até se salvar dos infernos, se ele inocentá-la e falar a verdade, porque a verdade a libertará. Porque eu acredito no sofrimento dela, eu acredito na inocência dela. Ela foi tremendamente usada, ela foi tremendamente enganada, ela foi tremendamente ameaçada. É o que eu acredito. Então, eu acredito no amor de mãe, eu acredito no amor dos amores, que é o amor de mãe. Assim como eu acredito no amor de Jesus, que salvará a todos que são inocentes. Eu acredito no amor desses seres que estão salvando o planeta Terra. Eu acredito no amor de Deus, principalmente. Eu acredito nos milagres de Deus, porque eu sou um milagre na Terra. Tanto das vezes que eu quase me fui e não fui, e das vezes que Deus me salvou também, de não aceitar de repente benefícios que não seriam bons para mim. Eu já deixei de ter muita fama, muita riqueza, porque eu disse não, porque eu acreditava que um dia eu teria tudo, mas no poder das energias divinas e não em energias desconhecíveis. Por isso agora eu disse um não, numa hora que eu queria muito dizer sim, mas eu preferi dizer não porque eu sei esperar as energias que virão no planeta, na quinta dimensão. Um abraço quântico de amor. E saiba que até as avós podem fazer tatuagem. Assim eu fiz um coração e uma lua, que os meus netinhos fizeram uma colagem antes de eu vir para o Brasil. E lógico que era de mentira, desapareceu. Mas aí eu fiz de verdade. Ou seja, eu estou marcada pelo amor. Então, eu sou marcada também por Deus. Eu tenho esse braço direito cheio de manchas vermelhas que eu nasci com elas. E a minha mãe sempre dizia para mim, Deus marcou você quando você nasceu, porque ninguém na minha família tem essas manchas. E então, senhoras e senhores, queridos amigos e amigas, quando Deus marca um filho dele, quando um netinho, uma netinha marca uma avó, não tem ninguém que tirará essa marca do amor. A marca do amor é a marca mais forte que nós devemos tatuar os nossos corpos. As pessoas fazem tatuagem no corpo inteiro. Só esse micro coração aqui, essa micro lua doeu tanto que eu penso naquelas pessoas que fazem tatuagem no corpo inteiro. Agora elas fazem tatuagem na mente, elas colocam usando a NLP, imagens poderosas de criatividade, de uma vida maravilhosa. Porque essas cidades aqui, elas são símbolo. Talvez não seja dessa forma, isso aqui é um símbolo que o planeta Terra estará envolto em maravilhas, em energias de amor, em energias quânticas universais da fraternidade, da igualdade, da justiça, da compaixão, da serenidade, da felicidade, que é o que todos procuram. Nas minhas viagens pelo mundo, que eu preferi não pensar em ficar ganhando, mas em
sim viver uma vida simples, mas pesquisando o que era a vida. E essa foi a maior riqueza que eu adquiri nesse planeta. A riqueza de saber quem eu sou. Filha amada de Deus, eu sou irmã de Jesus. Ele não é filho do Pai, eu não sou filha, então eu sou irmã dele. Por isso eu me sinto íntima com ele, eu pinto quadros, eu faço escultura de Jesus. Então, senhoras e senhores, um abraço quântico.